Bom, gente, olá, tudo bom? Mais uma aula de geografia, agora falando um pouco sobre geografia urbana, né? Um dos temas mais importantes no período contemporâneo, não só para a disciplina de geografia, mas para as áreas de ciências sociais, para a gente entender a sociedade moderna. Bom, devido à importância desse tema, a gente vai dividir isso em duas partes, né? A primeira aula a gente vai estar mais restrito à questão da problemática do urbano e também a questão de discussão de conceitos principais, principalmente destacando o que é a cidade. A segunda parte a gente vai falar um pouco mais do meio social. Bom, dito isso, vamos começando. Então, para iniciar, mostrar aqui algumas imagens, né, para a gente tentar entender, relacionar o que é a cidade, o que é o espaço urbano. Então, aqui a gente tem aqui uma imagem aqui embaixo, um desenho e uma fotografia logo acima, que mostra a cidade de Mênfis, que foi uma das capitais do Egito Antigo, né, que mostrando ela no seu auge, na sua opulência, né, bastante característica. Segunda imagem que a gente está vendo aqui mostra Nova York, também uma cidade muito importante, né, dos Estados Unidos e para o mundo, né, cidade moderna, importante, uma economia muito pujante. Terceira cidade, cidade importante do sul do Brasil, capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né? Uma cidade aí também que tem essas características essenciais, né? Principalmente uma importância regional é, extremamente rica, né? E importante para o seu estado e para a região sul como um todo, né? Claro, também para o Brasil. E dessas três cidades que nós temos em comum, né, a gente pode fazer vários aspectos. Apesar de muitas diferenças que a gente pode ver, tanto no tempo e no espaço, né, nas características principais que englobam elas, a gente pode ver talvez muito mais semelhanças do que diferenças. Primeira questão, quando a gente vê uma foto, uma imagem de uma cidade, ela já mostra logo de cara a aglomeração, né? O adensamento de pessoas num espaço muito concentrado, né? Isso é um ponto que marca essas três imagens. Primeiro ponto. Segundo ponto que a gente pode destacar seriam as atividades aí empregadas, porque a cidade, para muitas pessoas que trabalham com essa definição, sociólogos que trabalham com a questão da urbanização, antropólogos urbanos e próprios geógrafos, eles trabalham que a atividade é uma definição importante também para a definição, para a caracterização do urbano. Então, seriam atividades que não estão relacionadas com o setor agrícola, né? Com o cultivo, né? O setor extrativista também, muitas vezes, é encarado dessa maneira. Então, o comércio, né? Então, as atividades gerais, uma pequena padaria, açougue, mercado, farmácia, ou atividades de serviços, né? Como, e também profissionais liberais que estão nessas atividades, como professor, médico, engenheiro, arquiteto, né? Motorista, de ônibus e tantas outras atividades que estão nas cidades são atividades, são tarefas que não estão relacionadas com o campo. E isso aí é uma segunda definição, né? Além disso, também a produção industrial. Pegando a cidade no passado, atividades manufatureiras, utilizando a matéria-prima do campo. E hoje em dia, as grandes indústrias geralmente estão nas cidades, porque são espaços onde a gente tem uma grande concentração urbana, populacional, que também acaba absorvendo essa mão de obra. Então, a importância também dessas atividades no setor urbano. E uma coisa essencial quando a gente fala da geografia é a questão do cenário, do ambiente, né? Então, esse espaço que também tem muita aglomeração e descimento urbano, acaba tendo uma característica também de um grande adensamento de área transformada, né? Prédios, casas, fábricas, armazéns, viadutos, então todo esse ambiente, esse cenário transformado estaria também relacionado com o espaço urbano diferente do que a gente vê no espaço rural, que é um ambiente com uma característica muito mais próxima ao que a gente chamaria de natural, né? É claro que a gente fala aqui de natural, a priori, né, espaço não transformado pelo homem. Tá? Então, essa é uma definiçãozinha simples. A cidade é aglomeração, a cidade é atividade de comércio, serviços e indústria, e cidade tem um cenário característico, né?
de grande densidade de construções, prédios, casas, né, entre outros, né? Bom, dito isso, trabalhando com essas definições, outra questão importante para a geografia urbana é a transformação da cidade. A cidade ela vai se alterando, vai se transformando a partir do tempo que a sociedade, as características culturais, históricas, econômicas, políticas também mudam. E isso é um ponto forte e essencial, porque a cidade ela influencia as pessoas que estão vivendo nela, que estão realizando suas atividades cotidianas, diárias, mas também a cidade ela é transformada por essas pessoas. Então, o simples aumento populacional, as simples transformações de atividades, aglomerações, inserções de aspectos culturais e econômicos que não existiam antes, vão transformando a cidade para um ponto de vista bastante importante, certo? Então, isso é uma questão essencial. E aí aproveitamos para relacionar aí também um produto cultural que fala muito bem sobre isso, é um cartoon do desenhista norte-americano, do artista norte-americano chamado Robert Crumb, que é uma série de imagens muito interessantes que chama A Short Story of America, que na realidade, né, apesar do nome, também a gente pode relacionar muito com a transformação do espaço urbano. Então a gente começa uma imagem numa área campestre, né, próxima lá de mata, quase que, digamos, natural, selvagem, e com o passar do tempo, né, com a derrubada de algumas árvores e a inserção de um transporte moderno, como a ferrovia, vai transformar essa paisagem. E essa paisagem vai sendo transformada cada vez mais com a inserção de outros equipamentos, uma infraestrutura típica de áreas urbanizadas. Por exemplo, energia elétrica, áreas de viação, áreas habitacionais que vão surgindo, né? E vão se constituindo, se modernizando cada vez mais. Porque não é uma diferença apenas quantitativa, ou seja, mais gente morando aqui, né? Mais atividades, mas também qualitativo, o tipo dessas atividades, a multiplicidade delas, né? E isso vai se relacionando, isso vai mudando, né? Então as vias vão se aumentando, as formas de locomoção vão se constituindo de maneira muito mais moderna. Então cabe aqui também relacionar a Revolução Industrial. A indústria vai ter um papel importante para a cidade, né? Dois elementos rapidinho para a gente entender. Um deles, o carro, né? O automóvel, né? Um elemento essencial para a gente começar a compreender essas mudanças. E na construção civil, materiais mais modernos que possibilitem a construção de grandes prédios, né? Como, por exemplo, o aço. O aço foi a grande inovação do século XIX, da indústria metalúrgica, que vai possibilitar a gente ter cidades, como a gente viu anteriormente, em Nova York. E aí o Robert Crumb, né, ele vai mostrando essas diferenças da cidade, essa modernização dos espaços públicos. E aí é interessante que ele questiona e também vai uma parte também de uma perspectiva de futuro das cidades da América, mas a gente pode também pensar como as cidades como um todo no mundo, pensar assim, o que vai ser do futuro, né? Algumas cidades podem entrar numa degradação total, né? Uma decadência. Aqui no quadrinho, ele coloca principalmente a questão ecológica. Não está uma relação restrita local, mas para nossos fins, para nosso objetivo, vamos pensar, por exemplo, a cidade de Detroit, que é uma cidade que teve uma desindustrialização muito forte, e teve um processo de decadência muito grande nos últimos 30 anos, né? E isso é um ponto bastante importante, né? Outra perspectiva, ela acompanha as mudanças do futuro, né? A cidade continuar se modernizando, as estruturas urbanísticas, culturais, arquitetônicas, acompanhar essa mudança, né? Os modos e meios de locomoção também, né? E também uma perspectiva que lhe dá uma relação, talvez, aí, de retorno de sociedade com a natureza, né? Um respeito também com a natureza e a possibilidade das pessoas, seres humanos,
voltarem a uma relação mais próxima, né? É claro, para além dessas perspectivas, eu acho que esses três elementos, eles estão dados em várias cidades no mundo. A gente consegue dar exemplos de cidades no mundo que tiveram uma decadência muito forte, como Detroit, ou bairros aqui de São Paulo que tiveram uma decadência depois de um período econômico pujante. Por exemplo, né, quando a gente pega os bairros centrais da cidade de São Paulo, o Brás, Barra Funda, sofreu uma leve decadência depois do começo do século XX, quando as indústrias começaram a quebrar, as indústrias tradicionais paulistas, né? No centro, próximo do centro histórico da cidade. Algumas só se modificam, outras atividades foram surgindo, mas em alguns ambientes vê uma decadência muito grande. Em outros ambientes, né, por exemplo, a própria São Paulo, né, tem uma perspectiva de acompanhar o futuro, né? Então, por enquanto, está nesse caminho. E, é claro, algumas cidades pensando, né, a arborização, né? Então, uma tendência também de ter uma relação maior com a natureza. Então, isso aqui são caminhos dados, são nossas perspectivas que podem acontecer com as mudanças urbanas, né? Alguns exemplos mais práticos, né? Como é que vão se dando essas transformações. Um exemplo maravilhoso que nós temos, né, histórico, é a cidade de Tenochtitlan, que é a antiga capital da Império Azteca, né? Que hoje é a cidade do México. Então, originalmente, ela ficava no meio de um lago chamado Lago Texcoco, que era propositalmente fundada nessa região para proteger a cidade contra tribos inimigas dos astecas, né? Então, era uma cidade com padrões para a época, mesmo comparado com cidades europeias, muito moderna. Por exemplo, as ruas eram nomeadas já, uma inovação muito importante, e tinha um sistema também um pouco rudimentar, mas existia, de esgotos, né? Que, claro que para a época era uma coisa muito avançada. E hoje, né, nós temos uma cidade que foi fundada em cima de Tenochtitlan, depois da colonização dos espanhóis, depois de 1492, que eles vão chegando aí no século XVI, né, dos anos 1500, na América, chamada América Espanhola, vai ter essa formação de cidade modelo europeu, né, modelo espanhol, né, com avendas largas, né, prédios, uma visão europeia. Então, é uma mudança muito característica da cidade, como a gente pode presenciar. Aqui outro exemplo muito bom, muito utilizado aqui em São Paulo, né, que é a transformação da Avenida Paulista. No começo do século XX, então a gente já consegue ver bondes, carros, né, mas é uma paisagem também antiga, resquícios do século anterior, de grandes casarões, né, grandes mansões de senhores de café, também dividindo o espaço, né, a gente vê ao fundo, com grandes prédios já surgindo no começo do século passado. E aí a gente tem nossa Avenida Paulista moderna, né, então espaços, áreas empresariais, sedes de empresas, bancos, indústrias, centros comerciais, então uma atividade econômica, cultural e política, por que não, muito rica, né, muito desenvolvida. Pensando no São Paulo, talvez uma das avenidas mais importantes do Brasil, se não da América Latina. Bom, então, paralelo a isso, quando a gente fala definição de cidades, o processo de transformação delas, a gente cita um pouquinho a urbanização. Então, a urbanização é um fenômeno de uma relação. Então, a urbanização ela tem dois critérios. Primeiro, o crescimento da cidade. E quando a gente fala de crescimento da cidade, você vai, sobretudo, o crescimento populacional. Então, a população vai crescendo de uma cidade, é um dos requisitos para a urbanização, só que não é o único, né? Se uma cidade ela cresce sua população, né, por si só, eu não posso definir como urbanização, como uma tendência de urbanização. A urbanização apenas se dá quando a cidade, a população citadina cresce em detrimento da população rural. Então, se a população da cidade cresce, a população do campo cresce, não temos urbanização. Agora, se a população de uma cidade, de um país, de uma região cresce em detrimento da população rural, então a gente está falando de um conceito importante na geografia agrária, que é êxodo rural, que é quando você tem uma migração em massa de pessoas que saem do campo e vão para as cidades.
em um curto espaço de tempo. E o Brasil, talvez, é um dos países do mundo que teve uma urbanização maciça em muito pouco tempo, né? Então, no começo do século passado, século XX, nós tínhamos uma maioria da população rural, né? E em poucos anos a gente vai tendo uma maioria de população urbana. Então, hoje está em cerca de 87%, 88% de população predominantemente urbana. Lembrando, né, que 2 cidades brasileiras já juntam a quase aí mais de 20 milhões de habitantes, né? Está chegando mais ou menos nisso, né? São Paulo, com 12 milhões, e Rio de Janeiro, aí, mais ou menos 6 milhões e meio de habitantes. Então, aí chegando aí, né, quase que alcançando 20 milhões da população, que é cerca aí, um pouquinho menos aí de 10% da população brasileira, né, um pouco menos, né, porque pensando que a população brasileira tem 210 milhões de habitantes, né, não chega muito nisso. Então, aí é uma necessidade que a gente vai falar daqui a pouquinho, né, de planejamento, mas a gente vai desenvolver essa ideia logo mais. Bom, para essa questão de urbanização, a gente também tem que pensar em relação ao crescimento dos municípios, né? Lembrando que a definição de município é uma área onde tem a jurisdição, digamos assim, a administração de um prefeito e a Câmara de Vereadores, né? E, claro, até em relação a áreas urbanas e áreas rurais, também no mesmo espaço, né? Então, sempre quando a gente está relacionado ao centro dessa cidade, tem áreas mais urbanizadas, construídas, e nas áreas do interior, da periferia do município, as áreas menos urbanizadas, né? Mais ruralizadas, digamos assim. Então, aí a gente entra num conceito importante de mancha urbana. Nos centros do município, geralmente, né, tirando algumas exceções, são áreas, né, mais adensadas, mais urbanizadas, né, áreas construídas. Pontes, casas, prédios, viadutos, fábricas, armazéns, né? Então, essa estrutura, essa infraestrutura urbana, ela forma o que a gente chama de mancha urbana. Então, esse nome ele é literal, né? Quando a gente olha no espaço, por mapa de satélite, essa mancha cinza que a gente olha é a área da construção, né? Em detrimento de áreas mais esverdeadas, que podem representar áreas aí de vegetação ou áreas de campos, né? E etc. E quando a gente tem no município a expansão de uma mancha urbana e encontra outra mancha urbana de outro município, forma o que a gente chama de conurbação, né? Aí, a partir desse processo de conurbação, forma o que a gente poderia chamar de região metropolitana, caso, né, a gente tenha uma formação de uma metrópole aí no interior dessa rede de cidades que estão ligadas entre si. Mas vamos aos poucos, né? Para a gente dar um exemplo, pensando aqui um município fictício chamado São José das Couves. Esse município, né, tem uma área central, né, uma mancha urbana, certo? E essa mancha urbana, ela é formada por esses aspectos que a gente falou agora há pouco, né? Então, a gente tem os prédios, as casas, as pontes, né? Então, tudo isso aí vai formando o que a gente chama de mancha urbana. Vamos dar um exemplo que esse município, uma parte dele se emancipa, né? Um território desse município forma um segundo município que a gente vai chamar aqui de São José das Couvinhas, né? Que também vai formando aí um centro, né? Formado aí pela prefeitura, com a municipal, né? Pequenas construções, hotéis, né? E vamos imaginar que nesse processo de transformação, de mudanças, se constrói uma rodovia, e essa rodovia, né, como vai aumentando o fluxo de veículos, há uma necessidade de criação de uma infraestrutura de algumas paradas, né? Alguns hotéis de pernoite, lanchonetes, postos de gasolina, e vai formando, né, outras pequenas manchas urbanas, né? E essas manchas urbanas, quando vão se unindo, forma a chamada conurbação. Então, retomando é isso, né? A conurbação ela vai se dar com a união de manchas urbanas de diferentes municípios, né? Então, esse processo,
ele é bastante importante, né? É necessário que a gente leve em conta isso. Aqui alguns exemplos, né? Nós temos a região metropolitana de Salvador, então a gente está vendo aqui as manchas urbanas, as áreas acinzentadas. Então aqui a divisão dos municípios, e aqui a gente está vendo, né? Então Cabaçari, né? Veracruz, Salvador, né? Então Salvador como o mais importante, e os municípios que estão rodeando, né? Estão sendo, aí uma palavra essencial, polarizados, né? Município satélite em relação a esse município central. Aí nós temos outro região metropolitana que é do Rio de Janeiro também, né? A gente vê áreas esverdeadas, né? Que são as áreas de floresta interioranas, e as áreas acinzentadas, né? Que são as áreas urbanizadas, adensadas. E aqui a divisão municipal, e aqui o mapinha que demonstra, né? Os municípios do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Maricá, Duque de Caxias e por aí vai, né? E aí, quando a gente vê também a região metropolitana de São Paulo, né? A mancha urbana, a divisão em municípios, né? E aí os municípios que formam a região metropolitana de São Paulo, né? São Paulo tem 39 municípios aí que vão formando esta região metropolitana. É claro que a gente vê que não é uma conurbação contínua, né? A gente tem áreas acinzentadas que ultrapassam vários municípios, e também áreas verdes, né? Por exemplo, o sul de São Paulo, Parelheiros, é uma área bem esverdeada, né? Tem algumas áreas de reservas de água, principalmente, né? Próximo aqui da região da Serra do Mar, mas a gente consegue ver claramente também a conurbação dos municípios aí que uma dependência, certo? Então, resumindo, região metropolitana tem uma relação de polarização da cidade que exerce influência em relação às outras, pensando aqui um paralelo como um imã, né? E o exemplo que a gente utiliza é a própria cidade de São Paulo, né? Que a gente tem aí os motivos mais diversos que as pessoas necessitam dessa cidade, para emprego, estudo, né? Serviços, né? Uma medicina especializada, uma universidade, né? Então, lembrando, por exemplo, que São Paulo aí ela tem unidades de universidades importantes do estado, né? E também do país, como a USP, né? Por exemplo, nós temos a Unifesp, nós temos o Instituto Federal, então, universidades muito importantes, entre outras privadas também, né? Essencial entender isso, né? Então, aqui é um pequeno resuminho. Então, para existir essas regiões metropolitanas, é necessário a junção de manchas urbanas, né? As partes assistentadas e a conurbação, e a polarização de uma cidade que atrai as outras. Aí, mais um fator importante. Para a formação da região metropolitana, a gente precisa de uma lei, né? Então, o que acontece? Nós temos algumas regiões metropolitanas que são as mais importantes, que foram formadas no período militar, né? Através da verificação do crescimento delas a partir dos anos 50, principalmente de São Paulo, né? Que vai tendo uma importância, principalmente em relação aos seus vizinhos, né? E em 73, 73, 74, né? Se formam as 9 primeiras regiões metropolitanas, que são praticamente capitais de estados, né? Rio de Janeiro, Bahia, Grande BH, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Recife, Fortaleza, Manaus, Belém e Brasília, né? E depois a gente vai tendo a formação, né? Depois da Constituição de 88, formação de pequenas regiões metropolitanas a partir de determinação dos estados, né? Então tem uma autonomia um pouco maior e os estados vão formando. Então, por exemplo, tem proposta de formação de Sorocaba, a Baixada Santista, né? A região metropolitana de Campinas, pensando somente aqui em São Paulo, fora em outros estados também, que vão formando outras regiões metropolitanas, algumas delas com definições diferentes, né? Regiões de desenvolvimento, por exemplo, que agregam aí mais de um estado, muitas vezes. Então, é isso, as definições e as importâncias da região metropolitana. Um critério geográfico, social e econômico, e um critério também político, jurídico, né? Onde tem que ser prevista em lei, por conta de recursos do governo federal, por recursos do governo estadual, e uma maior integração desses municípios.
Bom, o último conceito que a gente vai ver nessa aula é o conceito de megalópole, né, que tem aí uma relação que se dá através das regiões metropolitanas, só que um detalhe, né, não há uma necessidade que essas regiões metropolitanas estejam conurbadas entre si. Você pode ter espaços agrícolas ou mesmo de proteção ambiental, né, de florestas, entre essas regiões metropolitanas, como tem no caso do Brasil, por exemplo. Mas é que necessário que essas regiões metropolitanas tenham uma conexão entre elas, econômica, né, ou tráfico de pessoas e mercadorias. Né? Então, o caso típico, né, que se fala há muito tempo, a formação da megalópole, São Paulo, Rio de Janeiro, que agrega aí as regiões metropolitanas de São Paulo, né? O São Paulo tem 39 municípios, a região metropolitana de Campinas, a Baixada Santista e também a região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, a conexão e a relação das regiões metropolitanas é um fator importante aí para a formação dessa megalópole, né? Então, as estradas é um fator essencial, as conexões por internet, fluxo financeiro é muito importante, né? Mercadorias e pessoas, né? Então, há muitos casos, pessoas que trabalham em Campinas e moram em São Paulo e vice-versa, né? Ou que vão trabalhar na Cidade Santista, há muitos casos, estudo, trabalho, né? Então, isso seria uma megalópole. Aqui é uma imagem à noite, né, da megalópole São Paulo-Rio, e a gente vê aí que esses espaços luminosos são das cidades, das metrópoles, das áreas das cidades grandes, e a gente tem espaços negros, né, espaços escurecidos, que são áreas rurais, são áreas de florestas, áreas de serras, né, que separam as regiões metropolitanas. Então, só frisando, né, nunca é demais repetir essas ideias, uma megalópole tem uma relação essencial de fluxo econômico, mercadorias, serviços, pessoas, entre esses espaços. Mas não necessariamente tem uma relação de aproximação, de junção de massas urbanas, como a gente vê a formação, a definição de uma região metropolitana típica, tá? Pessoas, por hoje é só, né, por esse momento, nós temos isso. Vou continuar com a segunda aula sobre o tema, né? Nos vemos até mais. Tchau, tchau para vocês e tenham tudo de bom e uma boa vida.